Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 7 de janeiro de 2025, ano novo, portanto, desde já, desejando um excelente ano novo, ungindo com as 6 armaduras do Todo-Poderoso, do capacete e a bota da paz, os 7 dons do poder do Espírito Santo e os 9 frutos do mesmo também, quais sejam ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso, e os 9 frutos, cujos 3 primeiros, a saber, amor, gozo e paz, recebemos de forma gratuita pelo Todo-Poderoso na hora do batismo, e os outros 6 representam a conduta do homem, bem como a inteligência, a alegria, o conselho, benignidade, bondade e fidelidade ao Todo-Poderoso. Com esses 7 dons e os 9 frutos do poder do Espírito Santo e as 6 armaduras do mesmo também, é o que se faz necessário para iniciarmos este ano de 2005, como já havia dito em outros vídeos, não passará de rito de passagem se continuarmos fazendo as mesmas coisas para tentar obter resultados diferentes, ou seja, não há como obtermos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, e foi exatamente esta a razão pela qual hoje, como o primeiro vídeo de 2025, notadamente no dia 7, e 7 não à toa, é um dos números mais citados na Bíblia, e segundo Epimênides, o místico, filósofo, matemático Epimênides, o número 7, não obstante, sob a perspectiva da matemática não ser perfeito, todavia eu mesmo entendia que o mesmo era perfeito em razão de ser fruto ou produto da soma dos 4 elementos da natureza, a saber, a terra, a água, o ar e o fogo, cuja terra representa a parte química, a água a parte biológica, o ar a mente, e sob a perspectiva filosófica e teológica a alma, que é sinônimo entre si, e o fogo representando o fogo consumidor do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos do terceiro céu. E fora exatamente esta a razão pela qual hoje resolvi deliberar acerca de uma temática que, não obstante parecer simples ou comezinha, todavia a mesma nos permitirá a fazer uma grande reflexão acerca desse nosso existencialismo, acerca dessa ideia de finitude, que só Deus é eterno e nós somos efêmeros. E o número 7, segundo Epimênides, se torna ainda mais perfeito por ser a soma do 4, como eu já havia dito, os 4 elementos da natureza, com o 3 que representa a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. E são com essas palavras, com essas singelas palavras de fé, de amor, de sabedoria, que inicio o presente ano corrente de 2025. No sentido de compartilhar um título que versará sobre sabedoria, sobre inteligência emocional, sobre o dom da argumentação. Mas antes mesmo de comunicar o título objeto de nosso singelo estudo de hoje, dou as boas-vindas aos senhores e senhoras, sejam guerreiros do DVC, alunos de direito, bacharel em direito, colegas advogados e demais operadores de direito, como juiz, promotor, delegado, procuradores, para quem os tenho todos na minha mais alta conta, tenho todos um excelente ano novo e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A contínuo agradecendo aos novos inscritos, convidando os mesmos também por via reflexa para convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Sobretudo, agradecer aos mais de 109 mil views ou visualização que o presente canal obteve em pouco mais de um ano de sua instituição ou criação. Mas antes mesmo de adentrar, e por que não dizer comunicar o título objeto de nosso singelo estudo hoje, por via reflexa também informo que o propósito do presente canal é 3D, não à toa.
cuja primeira plataforma, diariamente, no ano novo corrente, você terá a oportunidade de ter acesso às videoaulas, onde eu falo acerca das mais diversas ramificações do direito constitucional, notadamente nas temáticas que aduz o direito, o devido exercício da cidadania, direito de trabalho, direito previdenciário, direito do consumidor, direito imobiliário, direito bancário, direito de propriedade e de vizinhança, ou seja, o direito de propriedade em tese só é absoluto quando respeitado o direito de vizinhança, em especial as normas cogentes ou de interesse público, vigilância sanitária, normas de convívio, normas pré-estabelecidas, não somente na Constituição, no Código Civil, como nas normas extravagantes previstas ao longo de todo o nosso ordenamento jurídico. E esta é a razão pela qual eu digo que o direito de propriedade, em tese, ele só é absoluto quando respeitado o direito de vizinhança. Mas hoje o tema foi escolhido não à toa, que será já já comunicado. Mas antes mesmo de comunicar o título, o objeto do nosso estudo de hoje, comunico que apenas a título de espólio e de pauta que serão deliberadas e verticalizadas ao longo do presente ano civil, que dá início hoje, notadamente nesse dia 7, para este que estávamos a falar, vocês terão a ímpar oportunidade de, ao longo do presente ano, compartilhar comigo, de forma humilde, sem ter a menor pretensão de esgotar nenhuma das diversas e complexas temáticas, temas relevantes, como, por exemplo, uma PL que está tramitando no Congresso, notadamente na Casa Baixa da Câmara dos Deputados, sobre uma espécie de monopólio que as concessionárias de energia, como de energia elétrica, e demais concessionárias de energias puras, como a eólica, etc., estão tentando criar uma espécie de monopólio de 70% para frear a venda, né, e contratação de energia eólica e, notadamente, as energias geradas por meio de placas voltaicas, né, que é as placas captadoras e geradoras de energia elétrica. Existe uma PEC tramitando aí e será objeto de um vídeo aula, mas no corrente ano você também terá a oportunidade de me ver falar sobre petróleo e gás, que está rolando nos bastidores do pré-sal, que segundo os especialistas estão fazendo prognóstico, né, de que o pré-sal, ele em tese, tende a começar a reduzir e até mesmo cair a sua produção até aí de 2030. E esta é a razão pela qual houve uma audiência pública na Câmara Federal, com vários especialistas da área ambientais, IBAMA, e etc., cientistas, etc., da área de petróleo e de meio ambiente, no sentido de criar uma reserva o mais rápido possível de petróleo e gás para poder, até isso de 2030, substituir esta demanda, né? E esta exploração que é feita hoje, notadamente em torno de 3/4 ou 80% do petróleo produzido no Brasil advém do clássico pré-sal. Mas no corrente ano você também terá aí a oportunidade de me ouvir falar sobre ciência e tecnologia, notadamente sobre educação. E por que a educação deve ser a carruagem de fogo, deve ser a bola de ouro para todas as pessoas que pretendem alçar voo ou alçar voo na asa do querubim do sucesso pessoal, matrimonial, social, profissional e financeiro. E não à toa, ao longo do corrente ano, irei provar e trazer aos bastidores matérias, porque a China hoje é a segunda maior economia do mundo,
perdendo apenas para os Estados Unidos, e porque a China é o país que mais investe em educação. E não à toa, a China também, por via reflexa, é quem tem o maior número de graduados, e notadamente PhD, na área de ciência e tecnologia, provando que não há como avançarmos, não há como termos sucesso em nenhuma área da vida, seja ela pessoal, profissional, financeira, se não for por meio da educação. A educação deve ser a carruagem de fogo. E é por isso que existe um dispositivo na Constituição, que desde o primeiro momento em que pisei na Universidade de Direito, sempre vi com muita reserva um dispositivo que diz que a família é a base da sociedade. E aí eu pergunto, como é que uma sociedade, como é que uma família, eu estou falando notadamente daquelas famílias totalmente desestruturadas sob o aspecto cultural, espiritual, financeiro, pode ser base para alguma coisa? Você não demete aqueles que pensam em sentido contrário. Quando a Constituição de ISO de 1988 coloca a família como base da sociedade, por lógico que ela pretende, né, um comando que demanda de diversas políticas públicas de implementação, notadamente na área da educação. Não há como avançar nenhum país, nenhuma sociedade, nenhuma pessoa, nenhum projeto, seja ele pessoal, matrimonial, empresarial e financeiro, prosperar, se não tiver lastrado sob a égide de uma boa educação. E é sobre essa premissa e é sobre essa perspectiva que a China está aí na iminência de se tornar a maior economia do mundo. Vejo, portanto, que isso é apenas um espólio das diversas temáticas que irei deliberar no presente ano corrente. Dentre as comezinhas e clássicas, aquelas decisões em que vem sendo tomada pelo STJ e a Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, nas mais diversas e complexas temáticas. Dito isto, para o presente vídeo em tese não fique maior do que eu pretendo, só aqui já está com 12 minutos e 39 segundos. Passo a comunicar o título ao objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Tucoque. Tucoque, para quem não sabe, é um termo latim que significa uma pessoa, ao invés de atacar o ato do seu agente, o ato de uma pessoa, o ato praticado por alguém, bem como uma decisão judicial, quando estamos a falar da nossa área jurídica, da nossa área da advocacia. O advogado, por exemplo, ele, por falta muitas vezes de preparo e dessa informação, dessa técnica que deve ser peculiar a todo advogado constitucionalista, a todo advogado que pretende ter sucesso na advocacia, ele, ao invés de atacar uma decisão de determinado juiz, não obstante ela ser omissa, obscura, contraditória e até teratológica, conforme o artigo 489, parágrafo 1º, mas isso não legitima nenhum colega advogado a quebrar o decoro, a fazer desvio de finalidade, ingerência no processo a ponto de atentar contra a dignidade da justiça, sobretudo perpetrar litigância de má-fé, lides temerárias, pegar demandas sem menor fundamento, induzir clientes ao estado de erro, o direito do cliente não é bom. O advogado deve ter a consciência democrática, jurídica, consciência mítica, à luz da devida cognição adequada, à luz do princípio da segurança jurídica, da probidade, da lealdade processual e da urbanidade que deve ter entre todos os operadores de direito, seja advogado de réu, de autor, seja membro do Ministério Público, seja
magistrado, seja delegado, seja procuradores municipais, distritais, estaduais, federais, deve sempre, à luz do Estatuto da OAB, à luz do Estatuto da Magistratura, à luz do Estatuto da Segurança Pública, à luz do Estatuto da Defensoria Pública, das Procuradorias, do Ministério Público, ambos devem se respeitarem, tratarem com a devida urbanidade. E foi exatamente esta a razão pela qual hoje, como primeiro vídeo, como vídeo de pórtico de entrada deste ano de 2025, resolvi falar um pouco da presente temática do TUCOC, que significa exatamente alguém, não somente na área da advocacia, mas como também na área pessoal, na área profissional, alguém, ao invés de tratar, de atacar com argumentos legítimos e relevantes determinado ato, determinada ação, determinada omissão, determinada decisão de determinada pessoa, de determinados magistrados e de determinados órgãos da administração pública, direta ou indireta, acaba por vir reflexa, quebrando o decoro, fazendo desvio de finalidade, ingerência processual e abusando de direito, pois quem abusa de direito comete ato ilícito. Artigo 186 e 187 do Código Civil de 2002. E é por isso que criei o presente título, TUCOC, como devemos utilizar de forma adequada as palavras e os argumentos para alçarmos voo na asa de um querubim. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, a saber, Sua Excelência Winston Churchill, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer existir entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas qual for exatamente a motivação pela qual me fizera a deliberar acerca do presente título? Mais uma vez explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Schopenhauer, certa feita, foi pedagógico, quando está a falar sobre a verdade. E ele estabelecera 3 ciclos da verdade. Ele dividira a verdade em 3 momentos distintos, quais sejam. A verdade ela tem 3 ciclos. Primeiro, a verdade ela passa por um estágio de ser literalmente ridicularizada. Em um segundo momento ela avança e ela passa a ser ignorada. E a verdade em que pese, pasmem-se, somente passa a ser aceita com uma fumaça de que ali existe um bom direito, que ali existe a verdadeira expressão do que advém da alma, que é sinônimo de mente, e do coração. Verdade. Jesus, certa feita, fora pedagógico, no sentido de dizer que a boca fala e o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 8,32, apóstolo mais querido de Cristo Jesus, foi pedagógico ao dizer: buscais a verdade, e a verdade vos libertará. O ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, gostava muito de recitar o presente dispositivo, presente versículo. Eu pergunto, como é que poderemos chegar a essa verdade real, essa verdade absoluta, ao verdadeiro espírito da lei de Deus e da lei dos homens, ignorando a sabedoria, ignorando a filosofia, ignorando a palavra do Todo-Poderoso, que representa o verbo. No início era o verbo, e se ele nada se fez, nada se fazia. O verbo se fez carne. Mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo. Jesus, para além de ter se feito maldito para nos fazer bendito, ele viveu como nós, para que nós, ele viveu e morreu como todos nós.
humanos, para que nós pudéssemos viver igual a Ele. Ele desceu ao ponto mais baixo da terra, a saber, o Hades e o Sheol. E no terceiro dia subiu ao ponto mais alto do universo, a saber, o colo de Abraão, ou seja, o terceiro céu. Não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si. Mas afinal, do que estamos a falar? Explico. Novamente, a resposta de fácil alcance. Estamos a falar dos 3 ciclos da verdade, tão bem defendido pelo filósofo pessimista e um dos protagonistas do ateísmo, ao lado de Nietzsche, Marx, a saber, Schopenhauer. Schopenhauer também fora pedagógico no sentido de dizer que não há céu sem tempestade e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e enaltecerem entre si. Qual a origem desta palavra tucoque? Do latim significa até tu. Esta palavra teve a origem em idos de 44 a.C., notadamente na meteórica passagem do ex-imperador romano, a saber, Júlio César, para quem acusara seu filho, a saber, Marcos Bruto, de conspirar juntamente com os senadores da época, no sentido de tentar assassiná-lo. E desde então, esta frase, até tu, Brutus, se vira de inspiração para diversos ramos do conhecimento, diversos ramos da ciência. E no direito, a gente pode dizer que tucoco significa não quebrar o decoro, o advogado não quebrar o decoro num processo judicial, na audiência, saber ouvir. Não à toa, se Deus quisesse que o homem falasse mais do que enxergasse, do que sentisse, do que ouvisse, do que tocasse, ele teria colocado duas bocas, mas só colocou uma, exatamente para ouvirmos, sentirmos, enxergarmos mais do que falamos. Pois a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago é pedagógico, em sede da nova e eterna aliança, quando diz que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca como pecadores. Jesus, por meio da parábola, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, também foi pedagógico, quando pediram para o seu querido discípulo Pedro Simão pegar 4 moedas de dracma, que era uma moeda usada na época de Jesus, que valia, era proporcional a um dinar, a um dinário romano, equivalente a um dia de trabalho rural. Jesus pergunta para os séculos da época, notadamente para os publicanos que cobravam os impostos, o que é que tinha estampado na moeda. E ele disse César. Então ele disse, dê a César o que é de César, ele quer o que é imposto, paga o imposto. E dê a Deus o que é de Deus, que é amor, esvaziamento, gratidão. E manda o seu tesoureiro pagar. Extrair 4 moedas de dracma para pagar o seu imposto e o de Pedro. Veio, portanto, que Jesus foi pedagógico em referendar essa tese de que não somente devemos cumprir a lei divina, como também a lei dos homens, pois cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a época dos gentios. Gentios, para quem não sabe, eram os não-judeus. E hoje os gentios estão ensinando os judeus. No Vale da Sombra da Morte, que é o lugar que Deus usa uma espécie de secura espiritual, como defendia Maria Teresa d'Ávila e São Tomás de Aquino,
para permitir que o demônio nos atente, Deus se afaste do homem para permitir que o demônio nos atente, a fim de nos ensinarmos a enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Para além disso, nos dá a oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, dos tribunais de exceções, das injustiças epistêmicas, testemunhal e hermenêutica e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações de coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, notadamente da palavra de Paulo de Tarso, insere da nova e eterna aliança, fora pedagógico, se dizer em Romanos 12, 3:2, que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A contínuo remontando a lei da atração e Jamie Allen, para quem à época fora pedagógico, de dizer que somos aquilo que pensamos. Por via reflexa também atraindo que defendia o poeta britânico William Ernesto Harry, que inspirara Mandela em 27 anos de segregação de sua prisão na África. O poeta britânico William Ernesto Harry fora pedagógico, no sentido de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. É óbvio, naquilo que está dentro de nossas singelas limitações, como defendem os estoicos, notadamente a pessoa do ex-imperador Marco Aurélio, seguido por Sêneca, contemporâneo de Jesus, citado por Dom Jerônimo. Como iremos buscar e desenvolver essa técnica para evitarmos praticar tucoque, ou seja, injustiças, desvio de finalidade, abuso de direito, ingerência em processo, em atos. É a mesma coisa a pessoa, a melhor maneira de entender o semelhante é se colocar no lugar dele. Imagina a situação em que você está vendo alguém praticando infração e ao invés de você usar a sabedoria, dar bom dia, olhar o que existe de virtuoso e de relevante naquela pessoa, você começa logo quebrando decoro, criticando, ameaçando. Ou seja, a gente precisa iniciar o ano sabendo utilizar as palavras, usando o dom da sabedoria do rei Salomão, São Tomás de Aquino e da mente de Cristo, para evitarmos os extremos. Não à toa, todo o templo budista, com base na teoria do Zen de Buda, do grande Buda, tem 3 portas, mas só uma, a do meio, é aberta, para evitar exatamente os extremos. Buda, até os seus 17 anos, não sabia o que era o mundo exterior, vivia como rei, como príncipe no Nepal, na Índia, e nunca tinha pisado fora daquele castelo. Até um dia em que ele pediu para o chofé levá-lo fora do castelo. E ele ficou ipsilite, indignado, impressionado. Naquela época, 500 anos antes de Cristo, a ponto de entender que existia miséria, existia mendigos, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, doenças, e ele abandona tudo, abandona a sua vida de rei e vai viver como monge para descobrir a luz divina. E ele faz isso pelo caminho mais extremista, a ponto de comer até fezes para não sentir prazer. Até determinado momento em que ele vê que quanto mais esforço ele fazia, mais longe da luz ele estava, provando que não é com os extremos que
que resolvemos as coisas da vida, e sim com sabedoria, inteligência. Então a melhor maneira de dominar pessoas, como defendia Elisabeth Naumann, uma cientista alemã, cientista política, criou a teoria espiral do silêncio, a ponto de dizer que pessoas, mesmo sendo sabedoras, pessoas das mais diversas castas ou classes sociais, mesmo sendo sabedoras que determinada coisa é errada, mas para agradar determinadas correntes dominantes, elas vão para as mídias em massas fazer exatamente o contrário, ou seja, para atrair likes, dizer exatamente o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E essa é uma das razões pelas quais eu venho defendendo ao longo do presente canal que, assim como Deus, todos os pais, todo pai, todo advogado, todo professor, o pai não deve dizer o que o filho quer ouvir, o professor o que o seu aluno quer ouvir, o advogado o que o seu cliente quer ouvir, e sim o que ele precisa ouvir sob a perspectiva da lei de Deus e da lei dos homens, sob a perspectiva da ética, da moral, dos bons costumes. Pequenas práticas, pequenos delitos, quando não combatidos na origem, ou seja, desde criança, se tornam os crimes hediondos. Um não que os pais não dão para os seus filhos na infância, ele é criado mimado, e quando ele cresce, o primeiro não que ele recebe de um amigo, ele parte para as vias de fato. O primeiro não que ele recebe da sua companheira, ele mata, porque ele foi a vida toda treinada, a mente dele foi treinada para não receber não, e quando ele recebe o primeiro não. Então é por isso que eu enfatizo na qualidade de educador, da qualidade de advogado constitucionalista e do juiz filósofo cristão, que devemos iniciar o ano ensinando nossos filhos o que eles precisam realmente ouvir e não o que eles querem ouvir. Ensinando aos nossos alunos o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Você que é colega advogado assim como eu, quando o cliente chegar no seu escritório, analise, faça a devida cognição. Cognição, para quem não sabe, é conhecimento, é ponderação adequada, usando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, saber se aquele direito ali, sob a perspectiva da Constituição, sob a perspectiva do Código Penal, do Código Civil, sob a perspectiva das normas extravagantes, em especial sob a perspectiva da pacífica jurisprudência do STJ Supremo, existe respaldo jurídico para não colocar seu cliente numa aventura jurídica. Até na Justiça do Trabalho, que antes o obreiro não era condenado, agora é, por simetria e a exemplo do que sempre existiu na Justiça Comum Estadual e Federal. E é esta a razão pela qual, como bola e a aula de ouro, digo para os colegas advogados, notadamente os que estão iniciando agora e muitos que em tese estão aí um longo tempo de estrada, mas não faz esse tipo de ponderação. Quando um advogado pega lides temerárias, ele faz uma defesa no processo de forma ilegítima, perpetrando litigância de má-fé, deslealdade processual, atentado à dignidade da justiça, ingerência no processo, alterando as evidências dos autos. Aí me vem à mente aqui um ex-ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, Eros Graus, para quem à época foi pedagógico, no sentido de dizer que o contexto deve ser mais importante que o próprio texto, entenda por contexto. As evidências dos autos, a relevância do direito de seu constituinte, de seu cliente, é o asseio probatório, é a urbanidade, lealdade processual, o advogado pautar sua conduta profissional, os colorários da ética, da moral e dos bons costumes, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Pois Tiago é pedagógico em sede da nova e eterna aliança. Cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. E é esta exatamente a razão pela qual devemos buscarmos a verdade,
pois a verdade nos libertará. Você às vezes está vendo alguém praticando um ato ilegal, um ato ilícito, até crimes, mas isso não o legitima a sair agredindo, gritando com aquela pessoa. Você tem que saber ter a capacidade jurídica, capacidade de cidadão democrática, a consciência mítica, cósmica. Primeiro, procurar as razões pelas quais ele está fazendo aquilo e você, de forma, saber abordá-lo de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, você, para além de evitar conflitos e quebrar o decoro e abusar do direito, você, por reflexo, também irá ajudar aquela pessoa. Então, o tucoque, do latim, tucoque, é uma prática que não deve ser realizada por nenhum advogado constitucionalista, por nenhum advogado sem fronteira, como fiz um vídeo no ano passado. Como ser um advogado sem fronteira. Como refazer a rota na advocacia e na vida, quando tudo parece perdido, usando esses ensinamentos filosóficos do estoicismo, do budismo, da palavra de Deus, do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico, a saber, Apocalipse, que significa revelação, a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos para seu querido apóstolo João, no sentido de enviar 7 cartas para os 7 anjos da igreja, que hoje ordenadamente se encontra localizado no interior da Turquia. Vejo, portanto, que sabermos, usarmos, aplicarmos as palavras no seu devido lugar, no seu devido tempo, os argumentos no seu devido lugar, no seu devido tempo, faz com que evitemos conflitos, faz com que você evite quebrar o decoro, fazer desvio de finalidade e abusar do direito. Vejo, portanto, que no passado existiu um poeta, notadamente um poeta espanhol, chamado Francisco Gumões Quevedo. Ele escreveu uma obra que defendia que as palavras são como as moedas, onde muitas não valem ipsiliters, ou seja, literalmente nada, como a moeda argentina, e outras, como o euro-dólar, em especial o dinar do Kuwait, que é a moeda que vale 2, 3 vezes mais do que o euro e o dólar, poucas valem muito. Remontando, né, a importância de sabermos usarmos as palavras e os argumentos corretos. Me vem à mente aqui uma regra do 73855, criada por um professor emérito da Universidade dos Estados Unidos, que defende exatamente essa técnica da argumentação, a ponto de dizer que essa regra do 73855, a 7 representa o argumento, o bom argumento, a boa linguagem, bons termos verbais. O 38 representa o tom e a velocidade da voz. Mas o fato é que essa regra do 73855 é pedagógica no sentido de dizer que a linguagem é composta de 93% de expressão não verbal, ou seja, baixa o tom e melhora o discurso, e melhora o argumento. O Brasil e o mundo pôde assistir de camarote à eleição de São Paulo, a maior capital do país, da América Latina, que está a terceira maior do mundo. A gente vendo candidatos a prefeito de São Paulo quebrando decoro, falando palavras de baixo calão, provando exatamente que as pessoas não estão pensando, pior ainda, e sim tendo pensamento.
Veio, portanto, o quão importante é sabermos usarmos as palavras corretas no tempo correto, da forma correta, com respeito a seu autor. E o Tucoque, sob a perspectiva jurídica, representa exatamente isso. É o advogado, na hora de fazer a defesa, seja advogado de réu, seja advogado de autor, na hora de participar de uma audiência, seja presencial, seja semipresencial ou seja virtual, ele tem a capacidade jurídica de não quebrar o decoro, de não atacar o autor da decisão, qual seja o juiz, o julgador, seja ele de piso, ou seja, juiz de primeiro grau, desembargador, segundo, ministro do STJ e da excesso à corte. Você pode impugnar tudo que você encontrar de omissão, de contradição, obscuridade, teratologia, utilizando o direito, utilizando as técnicas da dinâmica forense, argumentos relevantes, atacando a decisão e não a pessoa do julgador. E por via reflexa, quando você, no dia a dia, você que não faz parte da área jurídica, pessoas comuns, dentre esses 203 milhões aí que o IBGE registraram no último censo, vai enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, ver alguém fazendo em tese algo errado. Primeiro, tipo na linha do trem, pare, olhe, escute, analise, por que aquela pessoa em tese está fazendo aquilo? Existe alguma razão? Então se procure a melhor maneira, de forma educada, respeitosa e elegante, de chegar até ela, pois aquela pessoa pode estar precisando de ajuda. E você, se não tiver o dom das palavras, se não souber usar as palavras e os argumentos em seu devido tempo, de forma correta, você pode acabar abusando do direito, fazendo desvio de finalidade, e quem abusa do direito comete ato ilícito. Baixe o tom e melhore o argumento, conforme a regra do 73855. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance do nosso existencialismo, onde só Deus é eterno e nós podemos soprar a qualquer momento. Afinal de contas, não somos seres humanos que estamos aqui para viver uma experiência humana, e sim o contrário. Somos seres espirituais que estamos aqui para viver uma experiência humana. E é exatamente esta a razão pela qual, hoje, dia 7, está voltando aí a justiça, não obstante os prazos na justiça estadual, primeiro a segundo grau, e está de suspenso até dia 20, mas o expediente, a rigor, volta hoje. Lá em Brasília, a STJ, Supremo e os tribunais superiores, os prazos estarão suspensos até dia 31. Não obstante, o expediente, em tese, voltar hoje, mas de forma tímida. Até o carnaval vai ser aquele passinho de bebê. Veja, portanto, o que significa no latim tucoque. Utilizado na área jurídica é você, colega advogado, ou seja, qualquer outro operador do direito, mesmo que determinada decisão judicial não seja a que você esperava, não seja justa, esteja revestida e eivada de omissão, contradição, obscuridade e até teratologia, conforme artigo 489, parágrafo 1º, você tem o preparo, tem a capacidade de não quebrar o decoro, você tem a capacidade de impugná-la de forma específica, fazer uma impugnação específica, que é uma exigência em grau de recurso. E até mesmo em contestação você tem que fazer isso, impugnação, cumprimento de sentença. Se você não faz, preclui. Então, advogado, assim como qualquer cidadão, quando se deparar com as mais diversas
injustiças, tem que parar, analisar e procurar o palco adequado para impugná-la de forma legítima e legal. Pessoas que não são providas de sabedoria acabam quebrando decoro, fazendo desvio de finalidade, abuso de direito, que comete abuso de direito, por via reflexo, comete ato ilícito. Tudo que o inimigo quer é fazer com que você age igual a ele. E me vem à mente aqui o que defendia Marco Aurélio. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma, certa feita foram pedagógicos, no sentido de dizer que a melhor maneira, ele é combinado com o maior orador de Roma, saber Cícero, a melhor maneira de você se vingar dos inimigos é não agir igual a eles, que é isso que o inimigo quer. Inspirado, instigado por Satanás. Satanás é homicida desde o princípio, e dele não há verdade. Então ele, não obstante estar aprisionado, acorrentado nas profundezas da terra, até o dia do juízo final, ou seja, do dia do tribunal de Cristo, mas ele de lá, ele continuou com o mesmo poder, que ele era o anjo mais poderoso de Deus, a saber, Lúcifer, que corromperam um terço dos anjos de Deus. Ele continuou com o mesmo poder, entrando na mente das pessoas, de mente vazia, de pessoas que não buscam as 6 ferraduras, diariamente não buscam as seis armaduras do Todo-Poderoso, do capacete, a bota da paz, e os 7 dons do poder do Espírito Santo, não o fruto do mesmo também. Saber ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso, e 9 frutos, cujos 3 primeiros, a saber, amor, gozo e paz, recebemos no batismo de forma gratuita, mas precisamos desenvolver os outros 6, que representam a conduta do homem, a saber, alegria, inteligência, conselho, benignidade, bondade e fidelidade ao Todo-Poderoso, agindo com base nos 7 dons e 9 frutos do poder do Espírito Santo, e diariamente nos vestindo e revestindo com as 6 armaduras do Todo-Poderoso, fatalmente estaremos blindados para enfrentar o presente ano de 2025. De nada adianta virarmos o ano em busca de resultados de paz, de prosperidade, de algo diferente, fazendo as mesmas coisas. Agindo assim, um ano novo não passará de rito e passagem. Ao revés, soubermos agirmos à luz da mente de Cristo, à luz da palavra de Deus e dos homens, buscando sabedoria, buscando a verdade. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará, alimentando nosso coração com coisas boas. Pois Jesus foi pedagógico, no sentido de dizer que a boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer e rememorar e remeter ao que defendia o poeta espanhol, qual seja Francisco Gumões Quevedo, que à época foi pedagógico de dizer que as palavras são como as moedas, onde às vezes muitas, como o caso da Argentina, não valem ipsilis nada, e outras, como o caso do euro e o dólar, notadamente o dinar do Kuwait, que vale 3 vezes mais do que o dólar e o euro, vale muitas. E são com as poucas palavras que valem muito que dou as boas-vindas ao presente canal, desde já desejando um ano iluminado com as 6 armaduras do Todo-Poderoso e os 7 frutos do dom do poder do Espírito Santo também, a fim de, no ano de 2025, alçarmos voo na asa de um querubim
fazendo aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, pois Tiago é pedagógico, quando diz que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca fatalmente na condição de pecadores, e esta é uma das vontades do Todo-Poderoso, razão pela qual finalizo em última síntese estreita para este estudo temático, no sentido de dizer que a mesma arma, o mesmo poder e o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, à luz da ética, da moral e da força normativa da Constituição, por via reflexa, terá o poder de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, vou ficando por aqui. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. E se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. E até a próxima e fique com Deus.